Manos e manas, na lição dos catecúmenos ou da classe de doutrina que ministramos em relação ao estudo sobre a igreja, eu falo sobre os chamados oficiais ordinários e oficiais extraordinários da igreja. O adjetivo ordinários, nesse caso, significa conforme ao costume, porque fazem parte de uma ordem. Em nosso caso, são os pastores e diáconos. No nosso contexto batista, os pastores também podem ser chamados de presbíteros e bispos. Os oficiais extraordinários, que também podem ser chamados de obreiros, normalmente são os que exercem outras funções na igreja e para a igreja que não a de pastor ou pastora, diácono ou diaconisa. São os secretários, tesoureiros, diretores departamentais e os membros dos departamentos e as vogais, não é, das comissões. São os que dirigem a escola bíblica dominical e são os professores. São os que estão dirigindo as organizações para as famílias, para a terceira idade, para os deficientes, para as crianças. São os que cuidam do som, da mídia, da recepção. São os instrumentistas e os que cantam, etc. Na verdade, não vem ao caso a função que se exerce na igreja, quer como ordinário ou extraordinário, porque tudo que se precisa fazer na igreja, tudo que se faz na igreja, precisa estar sob o crivo da necessidade do se fazer, do se ser servas de Jesus Cristo e do se colocar, sem exceção, sob a diretiva das palavras de Jesus. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43 a 45. O desafio cada vez maior das nossas igrejas hoje é, primeiro, ter os que aceitem exercer alguma função, e depois ter todos os que possuem algum cargo, não importando a função que exerçam, todos esses voltados para ajudar nas necessidades dos que estão na igreja, dos que se achegam à igreja, da qual ele ou ela também fazem parte, fazendo-a existir. Vamos pensar, por exemplo, nos irmãos que fazem parte do departamento patrimonial. Como é que eles podem servir às necessidades dos que formam a igreja ou dos que estão na igreja? Ao catalogarem o que a igreja possui, ao controlarem as saídas e as chegadas, os empréstimos de bens móveis e imóveis, eles estão proporcionando a possibilidade de se saber o que se tem ou não se tem, e aí o que se precisa ou não se precisa ter para suprir as necessidades dos cultuadores. Dei o exemplo desse departamento porque muita gente às vezes nem sabe que ele existe, mas ele é muito importante. Ninguém exerce nada na igreja, não importa o que possa ser exercido, executado, agradando a Deus, sem que haja uma entrega por causa de Jesus pelo bem dos outros. É claro que esta realidade não se prende somente aos que têm alguma função em termos de cargos na igreja. Tem a ver e muito com o cultuador, com a cultuadora. Quando no culto eu cultuo com a finalidade de fazer com que eu, mas também os outros, encontremos o verdadeiro significado do estarmos vivos e de vivermos em Deus por meio de Jesus Cristo, nós vamos estar inclusos naquilo que o nosso Senhor e Salvador absoluto espera de nós, que é o por causa dele, em nome dele, servirmos aos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo, conforme Gálatas 6:2. Se pensássemos assim, os preenchimentos dos cargos na igreja deixariam de ser algo algumas vezes e até muitas vezes árduo, custoso, e os nossos encontros para os cultos seriam sem dúvidas oportunidades cada vez maiores de testemunharmos o agir do Espírito. Com muito maior realidade, nós estaríamos nos ajudando, orando juntos para podermos dizer: olha, Senhor, quão grande é o mar e pequenos são os nossos barcos, mas porque em Jesus Cristo
o Senhor está conosco, por mais bravias que nos sejam as ondas, chegaremos seguro onde temos de chegar. Como é importante fazermos esta oração juntos, mas isso depende até daquilo que nós fazemos e somos na igreja como um todo.